Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há algo em seu coração que te trouxe até aqui. Talvez seja aquela inquietação silenciosa, aquele aperto no peito quando a noite chega e você se pergunta se ainda vai dar tempo de viver tudo o que sonhou. Talvez seja o peso de tantas tentativas frustradas, de tantas portas fechadas, de tantas promessas que parecem nunca se cumprir. Eu sei, eu vejo você, eu sinto essa dor com você. E quero te dizer, não é o fim, é o prelúdio. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Mas a mente humana, com seus medos e ansiedades, muitas vezes confunde silêncio com abandono, atraso com fracasso e espera com castigo. O vazio não é ausência, é preparação. Essa pausa incômoda que você sente é o espaço onde uma nova vida está se formando, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Pense no solo aparentemente seco antes da chuva, ou na semente que precisa se desfazer no escuro da terra antes de romper em vida. Assim também acontece com você. Talvez você esteja cansado de esperar por sinais. Talvez sinta que já fez tudo o que podia, e mesmo assim, nada se move. Essa sensação é comum, mas ela é parte do processo. É como se o universo estivesse afinando sua frequência para que o encontro seja perfeito. Como um músico que precisa ajustar cada corda antes de tocar a melodia. Essa afinação, ainda que pareça dolorosa, é o que vai permitir que a sua vitória não apenas aconteça, mas permaneça. Na física quântica existe algo chamado colapso da função de onda. Em termos simples, significa que o que era apenas uma possibilidade se torna realidade quando é observado e sustentado pela consciência. O que isso quer dizer? Que enquanto você acredita que nada está acontecendo, na verdade, milhares de possibilidades já estão sendo organizadas no campo invisível. O aparente silêncio é, na verdade, movimento. É vida em gestação. Feche os olhos por um instante e perceba a sua respiração. O ar entra, o ar sai. Parece tão simples, mas cada respiração é uma mensagem escrita no campo quântico. Quando você respira consciente, você diz ao universo: eu estou aqui, eu estou pronto. E quanto mais presente você estiver nesse simples ato de respirar, mais sensível ficará para perceber os sinais que já estão surgindo ao seu redor. Comente agora: eu estou pronto para receber o que já é meu. Ao escrever isso, você ancora sua intenção. Você dá um passo além do pensamento e traz sua energia para o mundo real. E lembre-se, observe. Nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Talvez seja uma palavra, uma música, um encontro, uma imagem. Algo virá para confirmar que você não está perdido. Você está sendo realinhado. Assim como o sol não força sua própria luz para nascer, também você não precisa forçar a sua vitória. Ela já está a caminho. O vazio que você sente é apenas o espaço que precisa ser aberto para que ela chegue. Confie, permaneça, respire, porque o universo já está mais perto do que você imagina. Os sinais invisíveis antes da virada. Às vezes, o que antecede a vitória não se parece em nada com vitória. Parece silêncio, parece atraso, parece até injustiça. Você acorda todos os dias com a sensação de que nada muda, que suas orações se perderam no ar, que o futuro que você tanto deseja está sempre alguns passos além do seu alcance. Essa dor é real, é profunda, e muitas vezes ninguém ao seu redor consegue perceber o peso que você carrega em silêncio. É como se a vida estivesse em pausa, mas dentro de você tudo grita por movimento. A ciência chama isso de homeostase psicológica. Nosso cérebro, acostumado a padrões antigos, resiste quando estamos prestes a dar um salto. Ele cria ansiedade, medo, dúvidas. É como se tentasse nos manter naquilo que é familiar, mesmo que o familiar doa.
E justamente quando você sente que não aguenta mais, é aí que está mais perto de atravessar o limiar da mudança. Pense em um elástico sendo esticado ao máximo. O momento de maior tensão é também o instante que antecede a liberação. Muitos atletas de alto desempenho viveram essa mesma experiência. Michael Phelps, antes de suas conquistas históricas, enfrentou momentos de esgotamento e quase desistiu. Ayrton Senna, antes de se tornar lenda, passou por fracassos que pareciam insuportáveis. Ambos chegaram ao ponto em que a dor parecia maior que a força, e ainda assim, logo depois, o impossível se tornou realidade. Isso nos mostra que o instante em que tudo parece desmoronar pode ser, na verdade, o instante em que a vitória já está nascendo. E aqui existe uma chave: reconhecer as microvitórias. O cérebro busca grandes sinais, mudanças radicais, mas é nos pequenos avanços que o universo deixa suas pistas. Um dia em que você consegue respirar mais fundo, uma conversa que traz clareza, um insight inesperado, uma coincidência que ilumina sua mente. Cada detalhe é uma prova de que sua frequência está se expandindo, de que algo está se alinhando silenciosamente nos bastidores da sua vida. O choque que você sente, esse caos interno, essa sensação de vazio, esse desânimo que parece tomar conta de tudo, não é fracasso. É o prelúdio. É o último grito da mente antiga tentando te prender ao conhecido. Porque logo à frente há uma nova realidade que já começou a se formar. A vida muitas vezes se reorganiza através do que chamamos de caos. O que parece bagunça é, na verdade, construção. O que parece atraso é, na verdade, preparação. Agora, respire fundo e perceba, até mesmo o seu cansaço é um sinal. Ele não está dizendo que você perdeu. Ele está dizendo que você já percorreu o caminho e que a linha de chegada está próxima. Quando tudo parece mais pesado, é porque a vida está prestes a se tornar mais leve. Quando tudo parece em silêncio, é porque o universo está preparando o som da sua vitória. Por que os obstáculos aumentam quando a manifestação está próxima? É curioso perceber que, justamente quando parece que estamos perto de alcançar algo importante, os obstáculos parecem se multiplicar. Você já sentiu isso? Como se o caminho ficasse mais estreito, as dificuldades mais intensas, e até mesmo a vida começasse a se reorganizar para testar sua resistência. É nesse momento que muitos acreditam que estão falhando. Mas a verdade é outra. Esse é o ponto em que a transformação está mais próxima. O cérebro humano funciona como um sistema de energia. Ele busca estabilidade, busca repetir o que já conhece. Quando você decide mudar, quando começa a pensar e agir de forma diferente, esse sistema se sente ameaçado. Surge o que podemos chamar de lei da inércia emocional. A mente cria resistências, como se fosse um freio invisível, tentando manter tudo como sempre foi. Não é o universo conspirando contra você. É o seu próprio sistema se reorganizando para acolher o novo. Na psicologia, existe também a teoria da autodeterminação, desenvolvida por Deci e Ryan, que mostra como a motivação humana é movida por autonomia, competência e pertencimento. Quando você está prestes a manifestar algo importante, esses 3 pilares são desafiados ao limite. Você se sente sozinho, inseguro e muitas vezes incapaz. Mas justamente esse desconforto é o terreno fértil para que a verdadeira transformação aconteça. É no ponto de maior pressão que a mente, finalmente, aceita se abrir para o novo. A história está repleta de exemplos. A Apple, nos anos 90, parecia condenada ao fracasso. Produtos rejeitados, quedas financeiras, descrença do mercado. Mas foi exatamente desse colapso que surgiu a virada, com a criação de uma das maiores revoluções tecnológicas da nossa era. A Netflix, em 2008, enfrentou críticas, dívidas e rejeição, e ainda assim,
A partir dessa crise, construiu um império que mudou a forma como o mundo consome entretenimento. O caos não era sinal de fracasso, era o anúncio de uma transformação inevitável. O segredo está na forma como você interpreta esses obstáculos. Eles não são muros, são sinais de que você está mexendo em estruturas profundas. Reescreva o significado que você dá a eles. Cada dificuldade pode ser vista como uma confirmação de que você está avançando. É como escalar uma montanha. Quanto mais próximo do cume, mais o ar rarefeito exige de você. Mas é exatamente essa resistência que prova que a subida já está em seu ponto final. Existe uma crença muito difundida que diz: o universo está te testando. Mas essa não é a verdade. O universo não é um juiz. Não coloca provas para medir o seu valor. O que acontece é que a sua energia está se reorganizando. É o seu cérebro, o seu corpo, a sua consciência, tentando se alinhar a uma nova frequência. O que você sente como peso é, na verdade, energia sendo redistribuída para que você tenha espaço interno para receber o que está chegando. Portanto, se os obstáculos aumentaram, isso não é um castigo. É confirmação. É sinal de que você está mexendo em engrenagens que antes estavam paradas. É o prelúdio da vitória, porque antes da expansão, sempre vem a pressão. Antes da luz, sempre existe um instante de sombra. E se agora parece mais difícil do que nunca, é porque você já está mais perto do que imagina. A sincronicidade, como código secreto do universo. Há momentos em que a vida parece nos enviar mensagens em formas tão sutis que quase passam despercebidas. Números que se repetem no relógio, encontros aparentemente impossíveis, palavras que chegam até nós em horas de maior necessidade. Para alguns, tudo isso é coincidência. Mas, para quem aprende a perceber, esses sinais são a linguagem secreta do universo. Códigos invisíveis que revelam que você não está sozinho em sua jornada. O psicólogo Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Eventos externos que se conectam ao nosso mundo interno, como se o inconsciente tivesse encontrado uma forma de dialogar com a realidade. Não é acaso, não é mágica. É uma ponte entre aquilo que você sente profundamente e aquilo que o universo manifesta diante de seus olhos. O que parece estranho ou improvável é, na verdade, um reflexo da sua frequência vibracional interagindo com o campo ao redor. Muitas pessoas relatam sinais assim em momentos de virada. Uma canção que toca exatamente quando você pensa em alguém. Um número que insiste em aparecer em placas, horários, recibos. Um encontro inesperado que muda o rumo de uma decisão. Esses sinais não são genéricos, eles são calibrados para você. São respostas precisas, desenhadas na medida da sua energia, confirmando que seus pensamentos, emoções e intenções já estão repercutindo no tecido invisível da vida. Imagine alguém que, em meio a dúvidas profundas, começa a notar que todos os dias encontra a mesma sequência de números. Ou alguém que, no instante em que cogita desistir, recebe uma ligação de alguém que não via há anos, mas que traz exatamente a palavra que precisava ouvir. Essas não são coincidências banais. São o universo sussurrando: continue. Eu estou aqui. Você está alinhado. A sincronicidade é como uma bússola invisível. Ela não mostra o destino final, mas confirma que você está na direção certa. E quanto mais sensível você se torna, mais percebe esse código funcionando em sua vida. É como afinar um instrumento. No início, os sons parecem dispersos, mas quando você alcança a frequência certa, a melodia se revela com clareza. Assim acontece com os sinais. Quanto mais você expande sua percepção, mais compreende que não existe acaso, mas apenas convites da consciência. Essas experiências nos lembram que o universo não fala apenas através do óbvio. Ele fala através do inesperado, do improvável, do detalhe.
quando você se abre para ver, percebe que está envolto por uma rede de sinais que confirmam que sua jornada não é solitária. O medo de estar abandonado, o peso da dúvida, começam a se dissolver, porque os sinais mostram que você é visto, guiado e sustentado. E se, em vez de esperar grandes revelações, você começasse a perceber as pequenas sincronicidades como lembretes de que já está no caminho certo? O código secreto não está escondido em mistérios inalcançáveis. Ele está em cada detalhe que ressoa com a sua alma. Está no tempo perfeito dos encontros, nas palavras que chegam no momento exato, nos símbolos que parecem perseguir você. Está no tecido da vida, esperando apenas que você o reconheça. Como a ansiedade silenciosa sabota sua vitória. Existe um inimigo invisível que não veste armaduras, não grita e não se mostra com clareza, mas que pode estar minando cada passo da sua jornada. A ansiedade silenciosa. Ela não aparece como uma tempestade repentina, mas como uma névoa que encobre seus pensamentos. É aquela pressa que consome em silêncio, aquela sensação de que você precisa chegar mais rápido, de que algo está atrasado, de que, se não correr, vai perder o trem da sua vida. Essa ansiedade, muitas vezes disfarçada de urgência ou de motivação, é, na verdade, uma das maiores causas de autossabotagem. A ansiedade não destrói apenas a paz, ela sabota sua clareza. Ela faz você acreditar que, se não acontecer agora, não acontecerá nunca. O coração acelera, os pensamentos se atropelam, e em questão de minutos você já não age mais a partir da confiança, mas a partir do desespero. É como se a mente, tomada pelo medo de perder, perdesse a capacidade de enxergar. E o que deveria ser um passo sólido de avanço se transforma em um movimento precipitado que cria ainda mais obstáculos. Na biologia, entendemos que isso está ligado ao sistema de recompensa do cérebro. A dopamina, neurotransmissor associado à expectativa e ao prazer, é ativada não apenas quando conquistamos algo, mas quando acreditamos que estamos prestes a conquistar. É por isso que muitas vezes ficamos mais ansiosos no quase do que no próprio resultado. O problema é que, quando essa expectativa se prolonga, a mente entra em um estado de abstinência emocional. Em vez de clareza, surge inquietação. Em vez de foco, surge impaciência. É nesse ponto que muitos sabotam a própria vitória, não porque falharam, mas porque não souberam esperar. Pense em traders que perdem fortunas porque não suportam aguardar o tempo certo de uma operação. Pense em jogadores que arriscam tudo por não suportar a pausa, por não aceitar o silêncio. A pressa os faz agir antes da hora, e o que poderia ser ganho se transforma em perda. A vida, em sua essência, não funciona diferente. Quantos relacionamentos foram destruídos pela impaciência? Quantos projetos abandonados por não ver resultados imediatos? Quantos sonhos interrompidos porque a espera parecia insuportável? Esse mecanismo tem um nome: vício em expectativa. Assim como qualquer vício, ele cria uma ilusão de controle. A mente acredita que, se insistir, se cobrar, se antecipar, conseguirá acelerar o processo. Mas o que acontece é o oposto. Quanto mais você tenta forçar, mais resistência encontra. É como tentar abrir uma flor puxando suas pétalas com força. O resultado não é a antecipação da beleza, mas a destruição do processo natural. No campo espiritual, isso é ainda mais evidente. O universo não trabalha no tempo do relógio, mas no tempo da frequência. A ansiedade coloca você em uma frequência de falta, de medo, de escassez. Ao vibrar nessa sintonia, o que você atrai é mais atraso, mais bloqueios, mais experiências que reforçam a sensação de que nada está acontecendo. É um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais ansioso, mais distante você se sente do que deseja, e quanto mais distante, mais ansioso você fica. Respirar se torna então um ato revolucionário. Não uma respiração mecânica, automática,
mas uma respiração consciente, capaz de reorganizar o sistema nervoso e acalmar a tempestade interna. Há uma técnica simples, conhecida como 4-7-8. Inspirar por 4 segundos, segurar o ar por 7, expirar lentamente por 8. Esse ritmo não apenas oxigena o corpo, mas ensina a mente a pausar. Ensina que nem tudo precisa ser imediato, que existe poder no intervalo. Ao repetir essa prática, você envia uma mensagem clara ao seu corpo. Eu estou seguro, eu posso esperar, eu não preciso me apressar. Mas não se trata apenas de controlar a respiração. Trata-se de transformar o foco. Em vez de visualizar apenas o fim, o resultado, a conquista, a vitória, você é convidado a visualizar o estado de ser. O que isso significa? Que, em vez de imaginar apenas o objeto do desejo, você sente o que é estar já em posse dele. Você não espera para ser pleno, você já encarna a plenitude. Não espera para ser grato, já cultiva a gratidão. Não espera para ser confiante, já respira confiança. Esse deslocamento muda tudo, porque a ansiedade nasce da separação entre onde você está e onde deseja chegar. Quando você dissolve essa distância no presente, a ansiedade perde força. Talvez você se reconheça nesse ciclo. Promessas que nunca parecem se cumprir, noites mal dormidas por esperar respostas, cansaço mental de tentar controlar o incontrolável. Mas perceba, isso não é fracasso. Isso é apenas um reflexo de um hábito mental que pode ser reescrito. A ansiedade não é um destino, é um estado. E estados podem ser transformados. É como mudar a sintonia de uma estação de rádio. O sinal continua lá, mas você decide se quer ouvir ruído ou música. O que a ansiedade não revela, mas que é fundamental compreender, é que sua vitória pode estar sendo adiada apenas por esse estado invisível. Não porque você não é digno, não porque o universo esqueceu de você, mas porque sua energia, ao vibrar em impaciência, cria uma barreira sutil que impede o fluxo natural de acontecer. É como tentar ver um reflexo em águas agitadas. A imagem está ali, mas só se revela quando as águas se acalmam. Quando o silêncio interno se instala, algo mágico acontece. As peças começam a se mover de forma natural. Pessoas certas aparecem, oportunidades se revelam, ideias surgem com clareza. Não é que o universo tenha acelerado, é que você finalmente se alinhou ao tempo dele. Essa é a diferença entre forçar e fluir. Forçar é gastar energia tentando controlar. Fluir é respirar, confiar e perceber que o invisível já trabalha em seu favor. Esse capítulo é um convite para reconhecer que, se a ansiedade silenciosa tem te acompanhado, ela não é um inimigo a ser odiado, mas um sinal a ser compreendido. Ela mostra onde você ainda não confia, onde você ainda se agarra ao controle, onde ainda acredita que precisa correr para não perder. Ao olhar para isso com compaixão, você começa a dissolver o padrão, e pouco a pouco, a espera deixa de ser castigo e passa a ser terreno fértil. Lembre-se, a ansiedade sempre vai querer empurrar você para o futuro, mas a vida só acontece no presente. A vitória que você tanto espera não está escondida em um amanhã distante. Ela já está germinando agora. Sua única tarefa é respirar, confiar e se abrir para perceber o que já se move ao seu redor. Porque muitas vezes, o que você chama de demora é apenas o tempo exato da maturação. E se você parar por um instante e silenciar a mente, talvez perceba que a vitória que tanto procura já começou a se manifestar dentro de você. O resto, inevitavelmente, há um momento na jornada de todo o ser humano em direção à vitória em que o maior desafio não vem de dentro, mas de fora. É quando, de repente, pessoas próximas parecem se tornar obstáculos, situações inesperadas começam a se multiplicar, e aquilo que deveria ser apoio se transforma em resistência. Esse é o último teste. Um teste que não é imposto por um juiz invisível ou por um destino severo, mas que surge da própria dinâmica da vida, como se quisesse verificar se você está realmente pronto para sustentar o que está prestes a receber. Essa fase é dolorosa porque envolve relações, afetos, memórias. Muitas vezes, as pessoas que tentam te puxar para baixo não são estranhos, mas aqueles de quem você esperava apoio incondicional. Podem ser familiares que duvidam de seus sonhos, amigos que minimizam suas conquistas, colegas que se incomodam com sua ascensão. Isso acontece porque quando você começa a mudar, você se torna um espelho. E esse espelho não reflete apenas sua transformação,
mas também a estagnação daqueles que ainda não escolheram mudar. A psicologia social chama isso de efeito caranguejo. Imagine um balde cheio de caranguejos. Se um deles tenta subir para escapar, os outros o puxam de volta para dentro. Não é maldade consciente, é instinto coletivo de manter o grupo no mesmo nível. Assim também acontece nas relações humanas. Quando alguém se eleva, muitos ao redor, consciente ou inconscientemente, tentam trazê-lo de volta à zona conhecida. É um movimento de preservação do status quo, ainda que isso signifique sufocar o crescimento alheio. Na vida real, vemos isso em muitos artistas, empreendedores e líderes que foram criticados, atacados ou até cancelados, justamente no período que antecedeu suas maiores consagrações. É como se o mundo, incapaz de lidar com a luz intensa que começava a emergir, tentasse apagá-la. Mas essa aparente queda não era o fim. Era a prova de que estavam prontos para sustentar algo maior. O fogo da crítica, da rejeição e da exclusão, na verdade, serviu para purificar suas intenções e fortalecer sua determinação. É preciso reconhecer, com compaixão, que muitas vezes o que os outros projetam sobre você não é sobre você, mas sobre eles mesmos. A dúvida que lançam em suas escolhas nasce da insegurança que carregam. O desprezo que demonstram diante de sua coragem nasce do medo que sentem de olhar para as próprias limitações. Quando alguém tenta diminuir sua caminhada, o que ele está revelando é a incapacidade de lidar com a própria estagnação. E entender isso é libertador. Mas o último teste não se limita às pessoas. Situações também parecem se alinhar contra você. Planos que pareciam sólidos começam a falhar. Caminhos que estavam abertos se fecham de repente. Recursos escorrem por entre os dedos. É como se o universo, através dessas circunstâncias, estivesse perguntando: você realmente confia? Você está pronto para continuar mesmo quando tudo parece contrário? Você consegue sustentar sua visão sem precisar de aprovação externa? Esse teste é menos sobre vencer os outros e mais sobre vencer a si mesmo. Não se trata de lutar contra aqueles que tentam te puxar para baixo, mas de manter sua frequência elevada apesar das forças contrárias. É aprender a distinguir entre crítica construtiva, aquela que traz reflexão, e crescimento, e sabotagem vibracional, aquela que enfraquece e paralisa. Saber a diferença entre esses dois movimentos é um marco da maturidade espiritual. Há uma prática interior que pode ajudar a atravessar esse momento. Imaginar-se dentro de um círculo energético. Esse círculo não é uma barreira rígida, mas uma esfera de luz suave que envolve você. Dentro dele, você sente sua força, sua clareza e seu alinhamento. Tudo o que é amor e verdade pode atravessá-lo, mas tudo o que é inveja, medo ou sabotagem se dissolve antes de chegar até você. Esse exercício não é fuga, é discernimento. Ele treina sua mente e seu coração a reconhecer o que merece ser acolhido e o que precisa ser deixado de lado. Quando você pratica esse discernimento, começa a perceber que nem toda oposição é inimiga. Muitas vezes, ela é apenas a prova final de que você está realmente no caminho certo. É como um rio que acelera sua correnteza justamente antes da cachoeira. A turbulência não significa erro, significa a proximidade da virada. Do mesmo modo, quando pessoas e situações tentam te puxar para baixo, não é sinal de fracasso. É sinal de que sua energia já está se destacando, já está saindo do comum, já está pronta para um novo patamar. Esse processo, por mais doloroso que seja, tem uma função oculta: revelar quem realmente caminha ao seu lado. É nesses momentos que se tornam claros os vínculos verdadeiros e os vínculos frágeis. Quem permanece firme mesmo diante da sua mudança revela lealdade e amor. Quem se distancia, se irrita ou tenta minar sua jornada, revela que nunca esteve realmente alinhado à sua essência. Essa seleção não é perda, é purificação, porque sua vitória não pode ser compartilhada com todos, mas apenas com aqueles que têm energia para sustentá-la junto a você. Imagine por um instante que você está escalando uma montanha. No início, muitos sobem ao seu lado, a caminhada é leve, o terreno é amplo, mas conforme a subida se torna mais íngreme, o grupo começa a diminuir. Nem todos conseguem suportar a altitude, nem todos têm preparo para continuar. Você olha para trás e percebe que está com menos pessoas, mas ao mesmo tempo mais próximo do cume. Esse é o movimento natural da vida. A subida exige desapego. O topo não é um lugar de multidões, mas de clareza e conquista. O último teste
Portanto, não é para te destruir, mas para te fortalecer. Ele separa o essencial do supérfluo, a verdade da ilusão, o apoio genuíno da companhia superficial. Ele ensina que a sua vitória não pode depender do reconhecimento externo, mas do alinhamento interno. Que sua força não se mede pelo número de pessoas ao redor, mas pela intensidade da sua convicção. E quando você atravessa esse teste, algo profundo acontece. A solidão se transforma em pertencimento, porque você percebe que não precisa mais se agarrar a quem não vibra com sua verdade. Você encontra pouco a pouco sua verdadeira família de alma, aquelas pessoas que não competem, mas somam, que não criticam por medo, mas encorajam por amor, que não tentam te puxar para baixo, mas te impulsionam para cima. Esse é o presente escondido no último teste. Então, se hoje você sente que está sendo sabotado, criticado, rejeitado ou até mesmo abandonado, não interprete isso como sinal de derrota. Veja como confirmação. O mundo ao seu redor está apenas reorganizando o cenário para que sua vitória seja sustentada pelas bases certas. O que parece perda é, na verdade, espaço sendo aberto. O que parece oposição é, na verdade, purificação. O que parece afastamento é, na verdade, alinhamento. Lembre-se, o último teste nunca é um castigo, é um portal. E ao atravessá-lo, você descobre que nada e ninguém pode impedir o que já é seu por direito de frequência. Sua vitória já está a caminho. E o fato de que pessoas e situações tentam te puxar para baixo só confirma que você já está subindo. Poucas coisas são tão desafiadoras quanto sentir que o próprio corpo parece conspirar contra você no exato momento em que sua vida está se transformando. Você inicia um processo de mudança, começa a abrir espaço para uma nova realidade e de repente surgem sintomas estranhos, insônia, fadiga inexplicável, palpitações, uma sensibilidade emocional fora do comum. Muitos interpretam esses sinais como se estivessem regredindo, como se algo estivesse errado ou piorando. Mas o corpo não mente, o corpo fala. E quando você está em meio a um processo de profunda transformação, ele se torna o primeiro mensageiro das mudanças invisíveis. O medo surge porque fomos condicionados a acreditar que todo sintoma físico é um sinal de falha ou doença. Mas, em muitos casos, o que você sente é apenas o ajuste energético de um organismo que está tentando acompanhar a nova frequência que você começou a emitir. A mente deseja mudar, o coração vibra por um novo futuro, mas o corpo, acostumado a padrões antigos, precisa se reorganizar para sustentar esse novo estado. É nesse intervalo de adaptação que surgem os sintomas. A ciência já começa a compreender esse fenômeno. Joe Dispenza, ao estudar neuroplasticidade, mostra que cada pensamento e emoção cria conexões no cérebro. Quando você decide mudar, está literalmente esculpindo novas redes neurais. Isso significa que seu corpo precisa reconfigurar circuitos, substituir hábitos, recalibrar reações químicas. É como trocar o alicerce de uma casa enquanto ela ainda está de pé. O processo não é linear, é turbulento, mas é justamente nesse caos que a nova estrutura ganha forma. O HeartMath Institute, em suas pesquisas sobre coerência cardíaca, também confirma que o coração e o cérebro precisam entrar em sintonia para que estados de equilíbrio e clareza sejam alcançados. Quando você começa a mudar sua maneira de pensar e sentir, seu coração envia novos sinais ao cérebro, pedindo reorganização. Essa dança entre os dois sistemas pode provocar ondas de fadiga, palpitações ou mesmo picos de euforia. Nada disso é sinal de fraqueza, mas de ajuste. Histórias reais comprovam esse movimento. Pessoas que, às vésperas de grandes mudanças, relataram noites de insônia intensa, como se a mente não quisesse desligar. Outras que experimentaram uma sensibilidade emocional ampliada, chorando diante de situações que antes passariam despercebidas. Há também quem sinta o corpo pesar de um dia para o outro, como se a energia tivesse desaparecido sem explicação. Mas logo depois dessas fases, relatos de clareza, vitalidade e expansão se tornam frequentes. É como se o corpo tivesse precisado passar por um processo de purificação antes de liberar a nova força. É importante entender que esses sintomas não aparecem para te punir, mas para te preparar. Eles são indicadores de que algo profundo está se movendo em você. Pense em uma serpente que troca de pele. Durante o processo, ela fica mais sensível, mais vulnerável. Mas essa vulnerabilidade não é sinal de fraqueza,
é apenas parte da renovação. Assim também é com você. Seu corpo se torna mais sensível porque está se desfazendo de camadas antigas para que uma nova versão possa emergir. O sono, por exemplo, é um dos primeiros a ser impactado. Durante as fases de transformação, você pode dormir menos, sonhar de forma intensa ou até sentir que o descanso não é suficiente. Isso acontece porque o cérebro está reconfigurando padrões enquanto você dorme. A atividade neural aumenta em áreas que antes estavam adormecidas e o corpo aproveita esse tempo para processar o que você viveu durante o dia. O resultado pode ser noites agitadas, mas também sonhos cheios de símbolos e mensagens. Outro sintoma comum é a alternância entre fadiga e euforia. Um dia você acorda sem energia, como se estivesse carregando um peso invisível. No outro, sente uma vitalidade quase desproporcional, como se pudesse realizar tudo de uma só vez. Essa oscilação é resultado da reorganização energética. Seu corpo está aprendendo a sustentar um novo nível de vibração. Ele descarrega a energia antiga em forma de cansaço e depois abre espaço para picos de expansão. A sensibilidade emocional também aumenta. Você pode chorar mais facilmente, sentir empatia de maneira intensa, ou até se irritar com coisas que antes passavam despercebidas. Essa amplificação das emoções não é defeito, é sinal de que suas camadas de defesa estão sendo dissolvidas. O coração está se abrindo, e com isso você começa a sentir mais profundamente. Esse é um passo necessário porque para sustentar sua vitória você precisa de um coração expandido, capaz de receber e compartilhar em uma nova medida. É nesse ponto que muitos acreditam que estão fracassando, mas a verdade é que esses sintomas são como o alarme de um sistema em atualização. Eles não significam que você está pior, mas que está atravessando a ponte entre quem você era e quem você está se tornando. São sinais de que sua frequência está mudando e que seu corpo, mesmo resistindo, está aprendendo a dançar no novo ritmo. Aqui está a chave. Em vez de lutar contra esses sinais, você pode aprender a rastreá-los. Observe seu sono, note seus padrões de respiração, perceba sua sensibilidade emocional. O corpo funciona como uma bússola. Ele aponta não apenas os limites, mas também os caminhos. Quando você começa a se tornar consciente desses indicadores, percebe que cada sintoma traz uma mensagem. O cansaço pode estar dizendo: solte o que já não precisa carregar. A insônia pode estar dizendo: sua mente está processando algo novo. A emoção pode estar dizendo: seu coração está aprendendo a expandir. É claro que todo cuidado físico é válido e necessário, mas é igualmente importante compreender que muitos sintomas não são sinais de colapso, e sim de ajuste. Ao reconhecer isso, você deixa de se desesperar diante deles e começa a vê-los como aliados. E isso transforma completamente sua jornada, porque em vez de resistir, você acolhe. Em vez de se julgar, você se compreende. Em vez de se preocupar, você se abre para o entendimento de que seu corpo também participa do processo espiritual. Esse capítulo nos lembra de que a transformação não é apenas mental ou espiritual, mas também física. O corpo é o veículo que sustenta sua consciência neste mundo, e ele precisa estar alinhado ao novo nível de energia que você deseja manifestar. É por isso que ele fala, mesmo quando você não quer ouvir. É por isso que ele sinaliza, mesmo quando você insiste em ignorar. Porque o corpo não mente. Ele se expressa em forma de sensações, sintomas e movimento. E quando você aprende a ouvir, percebe que ele sempre esteve a serviço da sua evolução. Então, se agora você sente que está mais cansado, mais sensível, mais inquieto do que nunca, saiba que isso pode ser apenas o prelúdio de algo maior. Seu corpo está anunciando sua vitória antes mesmo que sua mente a reconheça. Ele está preparando o terreno, ajustando frequências, soltando pesos, dissolvendo padrões. Cada sintoma é um recado silencioso. Você já está mudando, você já está mais perto. E quando esse processo se completa, algo extraordinário acontece. A insônia se transforma em noites de descanso profundo. O cansaço se converte em vitalidade estável. A sensibilidade emocional se expande em clareza e compaixão. O que parecia sintoma de fraqueza se revela como sinal de força, porque no fim, o corpo não é um inimigo a ser combatido, mas um aliado fiel na jornada da transformação. Há um momento na vida em que tudo parece parar. As portas não se abrem, os sinais desaparecem,
as respostas não chegam. É como se o universo tivesse colocado sua história em pausa. Como se o fluxo que antes parecia guiá-lo simplesmente tivesse secado. Esse silêncio pode ser ensurdecedor. Ele se infiltra nas noites em que você deita a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, nas manhãs em que acorda sem ânimo, nos dias em que se pergunta se ainda vale a pena continuar acreditando. O silêncio dói, porque nele não há confirmação visível. Mas é justamente nesse vazio que as maiores transformações estão sendo gestadas. A dor do silêncio é muitas vezes confundida com o abandono. Você olha ao redor e pensa: será que o universo se esqueceu de mim? Será que toda a energia que eu entreguei, todas as orações que eu fiz, não foram suficientes? Esse tipo de pensamento é natural, mas também é uma ilusão. O silêncio não é a ausência de movimento, ele é o intervalo necessário para que o invisível se organize antes de se tornar visível. É como um instante entre a inspiração e a expiração, um ponto quase imperceptível, mas que sustenta todo o equilíbrio da respiração. A física quântica nos ajuda a compreender esse mistério. Existe um conceito chamado colapso da função de onda. Em termos simples, ele afirma que, antes de se tornar realidade, toda possibilidade existe em estado de potencial. Esse estado é invisível, imperceptível, silencioso. Só quando a consciência se conecta a ele é que uma das infinitas possibilidades colapsa em realidade. O silêncio que você sente é justamente esse momento. O campo de infinitas possibilidades se reorganizando, escolhendo qual caminho será manifestado. Não é estagnação, é potência. Muitos grandes criadores viveram esse silêncio antes de sua vitória. Escritores que passaram anos sem conseguir publicar, inventores que ficaram isolados em seus laboratórios antes de apresentar ao mundo algo revolucionário. Empreendedores que enfrentaram longos períodos de estagnação financeira antes de verem suas ideias florescerem. Em cada história, o padrão se repete. O silêncio não era ausência de vida, mas um tempo de maturação. O solo parece árido antes da colheita. A árvore parece imóvel antes do florescimento. A noite parece interminável antes da aurora. Esse silêncio também tem uma função psicológica profunda. Ele nos convida a parar de buscar respostas fora e a voltar os olhos para dentro. Quando nada se move ao redor, somos obrigados a mergulhar em nossa própria interioridade. É nesse mergulho que descobrimos forças ocultas, compreensões que não estavam acessíveis na correria diária, visões que só o silêncio pode revelar. Assim, o vazio deixa de ser um inimigo e se torna um mestre. No entanto, é preciso reconhecer a angústia que ele provoca. O silêncio confronta a nossa impaciência. Ele expõe o quanto ainda dependemos de confirmações externas, de sinais imediatos, de provas tangíveis. Ele revela o vício que temos em movimento constante, como se a vida só tivesse valor quando tudo estivesse acontecendo diante de nossos olhos. Mas o universo, em sua sabedoria, nos ensina que o invisível trabalha primeiro. O bambu chinês passa anos invisível sob a terra e de repente em poucas semanas cresce metros acima do solo. O silêncio é o período subterrâneo, o trabalho oculto que prepara o terreno para o crescimento acelerado. Esse processo pode ser vivido como deserto. E no deserto, não há muitos estímulos, não há confirmações fáceis, mas o deserto também é o lugar onde a fé se fortalece. É nele que você aprende a confiar no invisível, a acreditar no que não pode ser provado ainda. O silêncio é um convite a essa confiança radical. Não se trata de passividade, mas de entrega. É a escolha de acreditar que, mesmo sem evidências, algo já está sendo preparado. O paradoxo é que quanto mais silêncio você experimenta, mais próximo pode estar da vitória. Porque o silêncio é sinal de que as engrenagens invisíveis estão trabalhando em profundidade. É como uma orquestra se afinando antes da grande apresentação. Do lado de fora, você só ouve ruídos desconexos. Mas é exatamente esse ajuste silencioso que garante a beleza da música que está prestes a começar. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você viveu momentos em que nada parecia acontecer, e logo depois algo surpreendente emergiu? Quantas vezes o vazio antecedeu um encontro, uma oportunidade, uma resposta? A vida segue esse ritmo. Silêncio antes da revelação. Pausa antes do movimento, vazio antes da plenitude. A própria respiração nos ensina isso. Não é apenas o ar que entra e sai, mas o intervalo entre eles que sustenta o equilíbrio.
Esse silêncio também purifica. Ele remove os excessos, dissolve distrações, corta o que não é essencial. No ruído constante, você pode até se perder em caminhos que não são seus. Mas no silêncio, só o que é verdadeiro permanece, só o que é profundo resiste. O silêncio limpa o terreno para que a semente certa possa florescer. Muitos resistem a esse período porque ele parece longo demais, pesado demais, vazio demais. Mas o vazio não é ausência, é preparação. O silêncio não é estagnação, é anúncio. Ele sinaliza que algo está prestes a colapsar do campo invisível para a realidade visível. A dificuldade está em suportar esse tempo sem desistir, sem se entregar à pressa, sem acreditar que nada está acontecendo. O silêncio é, portanto, um presságio de vitória. Ele é o prelúdio da manifestação, o intervalo que antecede a mudança, a sombra que anuncia a luz. E quando você compreende isso, o silêncio deixa de ser inimigo e se torna aliado. Ele se transforma em espaço fértil, em campo criativo, em laboratório invisível onde sua nova vida já está sendo gestada. Assim como o sol nasce sem esforço depois da noite mais escura, sua vitória também já está a caminho. O silêncio que agora parece pesado é, na verdade, o anúncio dessa aurora. E quando a luz se revelar, você compreenderá que o silêncio nunca foi vazio. Ele sempre foi plenitude em construção. Ao chegar até aqui, talvez você perceba que esta jornada foi menos sobre alcançar algo externo e mais sobre reconhecer tudo o que já pulsa dentro de você. Cada capítulo que atravessamos juntos revelou camadas da sua própria história. Os sinais invisíveis que antecedem uma virada, os obstáculos que aumentam quando a vitória se aproxima, as sincronicidades que confirmam sua conexão com o universo, a ansiedade silenciosa que tantas vezes sabota o processo, o último teste das pessoas e situações que tentam te puxar para baixo, os sintomas físicos que revelam os ajustes de sua transformação e, por fim, o silêncio que, longe de ser ausência, anuncia sua nova vida. Tudo isso compõe um mosaico. Um mosaico que revela que você nunca esteve sozinho, nunca esteve perdido, nunca esteve esquecido. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Essa frase não é metáfora, é realidade vibracional. Porque cada pensamento que você emite, cada emoção que você sente, cada respiração consciente que atravessa o seu corpo escreve mensagens no campo quântico. Esse campo responde, não de acordo com a pressa da mente, mas de acordo com a coerência da frequência. É por isso que tantas vezes parece demorar. Não porque não esteja acontecendo, mas porque o alinhamento exige tempo, exige preparo, exige a maturação que só os ciclos invisíveis podem oferecer. Se você olhar para trás em sua própria vida, verá que os momentos de maior dor foram também os momentos em que sua consciência mais se expandiu. O luto que parecia insuportável abriu espaço para uma nova forma de amar. A separação que parecia um fim foi, na verdade, o início de uma redescoberta de si mesmo. A solidão que pesava como condenação se tornou convite para uma intimidade mais profunda com sua própria alma. Tudo o que parecia perda era, na verdade, realinhamento. Essa é a verdade que muitas vezes esquecemos. Você não está perdido. Você está sendo realinhado. Cada silêncio, cada obstáculo, cada sintoma, cada afastamento, todos esses elementos que pareciam fragmentar sua vida, são, na realidade, peças de um mesmo quebra-cabeça. Quando olhados isoladamente, não fazem sentido, mas quando reunidos, revelam a imagem maior. Você está em processo de transformação. Talvez você ainda esteja esperando por um grande sinal, algo extraordinário, que confirme de uma vez por todas que sua vitória está próxima. Mas a vida raramente anuncia o novo com trombetas. Ela sussurra, ela se revela nos detalhes. Ela se move nas microvitórias que você quase não percebe. Um dia em que você respira mais fundo, um instante em que você sente paz em meio ao caos, uma palavra que chega na hora exata. Esses pequenos indícios são mais do que coincidências. São a prova de que o universo já está trabalhando em sua vida. E se, em vez de se apegar à ausência de grandes sinais, você começasse a confiar nos pequenos? E se, em vez de acreditar que nada acontece, você escolhesse ver que tudo já está acontecendo? O vazio não é ausência, é preparação. O silêncio não é castigo, é anúncio. O obstáculo não é prova de fracasso, é confirmação de avanço. O sintoma não é fraqueza,
é ajuste. Cada aspecto que parecia contrário é, na verdade, parte da coreografia invisível que prepara a sua vitória. Lembre-se, não existe acaso, existem convites da consciência. Cada encontro, cada coincidência, cada desafio é um convite para que você se torne mais consciente, mais presente, mais alinhado com aquilo que já é seu por direito vibracional. Você não precisa correr atrás da sua vitória. Você só precisa sustentar a frequência dela até que o campo invisível se organize em sua realidade. Assim como o sol nasce sem esforço depois da noite mais escura, sua nova vida também já está a caminho. Você pode não ver ainda, mas ela já respira dentro de você. E cada passo que você dá na confiança, cada escolha que você faz na calma, cada respiração consciente que você sustenta é um chamado silencioso que acelera esse encontro, porque no campo quântico sua vitória já existe. E a cada instante em que você se abre para ela, o invisível se aproxima mais do visível. Nas próximas 24 horas, observe. Você verá um sinal inesperado. Talvez um gesto simples, uma palavra, uma imagem. Esse sinal não será aleatório. Ele será a confirmação de que o caminho já está aberto, de que sua vitória já está se movendo em sua direção. Receba-o não como coincidência, mas como resposta. E permita que ele fortaleça sua confiança. A jornada até aqui não foi sobre prometer milagres, mas sobre revelar microtransformações consistentes. Porque é na constância das pequenas práticas, na fidelidade às suas intenções, na delicadeza de ouvir sua respiração, que a vida se transforma de forma duradoura. Você não precisa forçar o extraordinário, precisa apenas sustentar o simples com presença. E o extraordinário virá como consequência natural. Talvez, neste momento, você esteja em silêncio, absorvendo cada palavra. Talvez sinta um nó na garganta, uma lágrima contida, um calor no peito. Isso também é sinal. É a confirmação de que algo em você reconheceu a verdade dessas palavras. Não uma verdade intelectual, mas uma verdade da alma. Porque a alma não precisa de provas. Ela sabe, ela reconhece, ela vibra quando encontra o que sempre buscou. Então, leve consigo essa certeza. Você não está perdido, você está sendo realinhado. Você não está sozinho, você está sendo acompanhado. Você não está atrasado, você está exatamente no ponto em que precisava estar para que o próximo passo se revele. O vazio é apenas espaço, o silêncio é apenas anúncio, o obstáculo é apenas confirmação. O sintoma é apenas ajuste. Tudo conspira, mesmo quando nada parece se mover. E quando a aurora finalmente romper, quando a vitória que você espera se tornar visível, você olhará para trás e entenderá. Entenderá que cada silêncio foi necessário, que cada dor foi fértil, que cada obstáculo foi degrau. Você verá que nunca houve abandono, apenas preparação. E nesse instante, você compreenderá, com todas as fibras do seu ser, que o universo sempre esteve ao seu lado. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Confie. Respire e permaneça, porque sua vitória não é um acaso, é destino vibracional. E ela já começou.